Olha, definitivamente a minha notícia pra você é que você não tem um jeito pra ser tradutor e intérprete. Que você não tem um jeito pra ser tradutor e intérprete. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Darli Oliveira. Eu sou professor e intérprete de Libras e especialista no ensino da língua brasileira de sinais para jovens e adultos através da internet, para que você não só fique fluente, mas consiga impressionar os surdos com a sua habilidade. E nesse vídeo aqui de hoje, eu vou escolher algumas perguntas, na verdade elas já estão escolhidas, perguntas que vocês me fizeram aqui no YouTube, e eu vou responder algumas delas diretamente para você, ok? Então, se você me fez alguma pergunta, presta atenção. Sempre tem algumas perguntas interessantes e algumas pérolas também, né? Sempre tem aquelas pérolas que a gente não pode deixar escapar. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Joana Gomes, coloca aí. Coloca aí, editor, a pergunta da Joana Gomes. Ela falou assim, ó: Darley, se hoje não tem mais a prova do ProLibras, o que é o ProLibras? Só para começar aqui a responder essa pergunta. É um exame de proficiência. O objetivo do ProLibras não era preparatório, era certificação, tá? Era um exame nacional, inclusive eu também fiz no ano de 2015, que foi a última edição. Por que que acabou? Porque estava na lei que ia ser só 10 anos, né? Então a última edição foi em 2015. Tá até um print aqui, ó. Aqui esse print, tá vendo? Pronto, então acabou em 2015. Quem fez, fez. Quem não fez, não pega mais, né? E aí ela continua a pergunta, ó: e os concursos públicos pedem esse curso? Para começar, não é curso, é uma prova. Para concorrer à vaga de intérprete, o que podemos fazer agora? Eu sou de Taquaritinga do Norte, interior do Pernambuco. Estou falando do seu trabalho. Obrigado aí pelo carinho. Muito bem, ela disse que os concursos para intérprete precisa do ProLibras, mas não existe mais o ProLibras, e como é que vai fazer o concurso para intérprete? Muito bem, não são todos os concursos que pedem o ProLibras. Alguns pedem só curso de formação ou curso de extensão de no mínimo 120 horas. Outros pedem só um curso livre de Libras que você pode fazer através da internet ou na sua cidade. Outros pedem a graduação de letras Libras ou de tradução e interpretação. Outros pedem só uma especialização. Então fica atenta ao edital. O edital é quem manda, então não existe regra que só com o ProLibras você pode fazer aquele concurso. E tem também alguns que exigem só o ProLibras ou alguns desses requisitos juntos. Leia bastante o edital, presta atenção nos requisitos para ver se você se encaixa e o que você pode fazer ainda antes da prova acontecer para você atingir esses requisitos, ok? Então o edital é quem manda no concurso e não existe uma regra geral. Você entender? Sim, chefe! Adoro isso. Vamos para a próxima pergunta. Felisbela Gomes. Felisbela Gomes, ela perguntou assim, ó: Darli Oliveira, é possível ficar fluente estudando só aqui com você e vendo outros vídeos no YouTube? Não, né? Não. Sabe por quê? Porque para ficar fluente você precisa de um estudo guiado, organizado. Você sai de A para B. A é uma pessoa não fluente, que não domina a língua de sinais. Para B, uma pessoa fluente, que sabe Libras de verdade. E para você atingir isso, você precisa de uma sequência de conteúdos, uma sequência de sinais, uma progressão de dificuldade. Você vai aumentando a dificuldade com os poucos e vai corrigindo os seus erros nesse processo. E no YouTube você tem muito conteúdo meu e de outros professores também, que também pegam os conteúdos da gente, mas tudo bem. Mas você vai ter tudo isso, ó, jogado, e não vai ter um guia, né? Por exemplo, os alunos do Master Libras, eles têm a sequência perfeita para a fluência e eles ainda têm os nossos feedbacks, meu, da nossa equipe, tem todo o suporte para eles não caírem em erros de aprendizado, não começarem a aprender pelo que eles não precisam de fato, tá bom? E foi justamente na hora que eu terminei a frase que esse caminhão vai passar. Eu achei o que seria o momento ideal para falar isso. Tá bom. A Valquíria Regis perguntou assim, ó: faz pouco tempo que comecei um curso e tenho dificuldade de memorizar. Valquíria, eu me surpreenderia, na verdade eu me assustaria, se você dissesse que estaria lembrando de tudo, né? Porque a tendência natural do cérebro é esquecer. A gente esquece com facilidade. Você vê algumas coisas hoje, aprende algumas coisas hoje,
E a tendência é essas informações saírem da sua mente. Então a pergunta é, como é que você faz para lembrar mais? Então você não pode dar chances para o seu cérebro esquecer. Como é que você faz isso? Vendo constantemente. É só através da repetição que você vai de fato memorizar. Mas não é aquela repetição tola, vendo, que nem aquele episódio do Simpson que o Bart ia escrevendo no quadro. Ele escrevia várias vezes o que ele não ia fazer. Essa repetição é tola. Tem que ser uma repetição inteligente, adaptável. Como é que você faz isso? Você vê um sinal que você tem dificuldade e você vê aquele sinal e aí você repete esse sinal dentro de um contexto diferente. Depois você repete esse sinal dentro de um outro contexto. Assim é uma repetição inteligente, porque você vai dando condições para o seu cérebro ligar esse sinal a uma âncora. E o que é uma âncora? É algo que te dá uma sequência, que na hora que você vê esse gatilho, isso já te ajuda a lembrar do sinal seguinte. Por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina agora uma sequência de dominós. Está aqui uma sequência de dominós. Quando você bate no primeiro dominó, ele vai derrubando uma carreira de dominós. Correto? Por quê? Esse primeiro, ele ativou todos os outros dominós. Com um vocabulário em Libras, você pode fazer da mesma forma. Sempre tem aquele sinal gatilho, que na hora que você o ativa, isso já te ajuda a lembrar de todo o restante dos sinais. Você está no contexto de política e você não faz ideia de como que é o sinal de prefeito. Você não sabe o sinal de prefeito. E aí você aprende o sinal de prefeito e logo depois você aprende o sinal de presidente, vereador, governador, deputado e assim por diante. Por que o sinal de prefeito ele vai ser um gatilho para você? Porque é um dos únicos sinais, nesse contexto de política, que é aqui na testa. É aqui na testa. Você pode fazer assim também, ao contrário, não tem problema. E o restante dos sinais são todos aqui, ó. Governo, presidente, vereador, tem também o vereador aqui, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal. Então, esse prefeito se tornou o gatilho, porque é o único na testa. Então, o restante é tudo aqui. Tudo aqui fazendo referência à faixa presidencial. Então, utilize essa estratégia também no seu vocabulário. Com os alunos do Master Libras, a gente faz esse treino em absolutamente todas as aulas. Como você ainda não tem esse treinamento guiado, você vai precisar, por você mesmo, identificar os sinais que você tem mais dificuldade e quais são os gatilhos para dar sequência de sinais ou de mais sinais. Tá bom? Isso aqui é um pouco complexo, mas é uma ótima técnica avançada. A Juliane Figueiredo, ela perguntou, tem regra para mão direita ou esquerda? Posso usar a esquerda para representar algum sinal individual? Precisa ser a mão direita? Ó, você faz com a mão que você quiser, tá? Importante é você fazer os sinais. Lógico que existem aqueles sinais que tem um sentido assim mais profundo, que você vai precisar fazer com determinada mão, mas são exceções. Por exemplo, o sinal de coração é aqui, porque o coração fica desse lado. Mas se você fizesse ao contrário, nós também entenderíamos. Então são só esses casos. O restante, você pode fazer com qualquer mão, você destro ou canhoto, canhota, não vai ter problema nenhum. Pode fazer com tranquilidade que isso não muda o significado dos sinais, beleza? Luiz Carlos da Silva, qual dicionário de Libras que você recomenda? Primeiro, Acessibilidade Brasil, que é um dicionário online, gratuito e é um dos mais completos. Eu uso praticamente todos os dias como pesquisa, né? Da Flávia Brandão, é um dicionário físico, em livro mesmo, muito bom também. E o do Capovilla, são os 3 volumes, assim, grandes e também tem muitos sinais lá. A desvantagem do Capovilla é que ainda é aquele bonequinho, esse bonequinho aqui, ó. Eu vou instalar o dedo, vai aparecer em algum lugar do vídeo. Pronto, esse bonequinho aí. Se você não sabe um sinal e você tenta descobrir com esse bonequinho aí, vendo a movimentação, a setinha que vai pra cá, talvez você faça curso de Libras e na sua apostila tem, né? Se usar a apostila, meu irmão, dá um trabalho. E aí você vê o bonequinho, a movimentação dele fica muito difícil de você descobrir assim. Então se você não sabe nada e quer aprender um sinal, eu recomendo que você vá para Acessibilidade Brasil, que é online e tem a movimentação. Você dá o play e aí ele faz o sinal, que você tem menos chances de aprender errado. E tem um outro lugar que você pode aprender muitos sinais também, que é no Instagram desse cara aqui, ó. Amigo meu, viu? Muito bom, recomendo o trabalho dele. Eu conheço. Conhece? Conheço. Seguiu? Sigo direto. Eu vou seguir. Segue aqui também. Inclusive, por coincidência, o link tá na descrição do vídeo. Vai lá que vale a pena. Show! Próxima pergunta. A Fernanda Lima. Fernanda Lima perguntou assim, ó. Meu contexto é religioso, sei bastante, mas na hora esqueço.
Por quê? Porque você tá nervosa, talvez você tá lá na sua igreja e você tá olhando lá pro irmão, pra aquele varão que você quer chamar a atenção. Tá amarrado! E aí, quando você se concentra numa pessoa que tá te olhando ou numa plateia que está te julgando, você se atrapalha completamente. Sabe por quê? Porque você sai do flow. E o que é o flow, você se pergunta agora? Flow é o estado mais alto de concentração. Quando você está no flow, você não vê o tempo passar, você não se importa com quem está lhe olhando, você não se sente cansado, você não se sente nervoso e você simplesmente esquece de todo o resto. E você está concentrado em uma coisa apenas. Agora, quando você fica pensando na audiência, no público, naquele varão ali, naquela pessoa, no pastor, em qualquer outra coisa, eu tô falando no contexto religioso, mas se aplica a todos os outros. Você não entra no flow, no estado máximo de concentração, e aí você, ó, esse sinal aqui, ó, se atrapalha completamente, ok? Então se concentra no conteúdo e talvez você não esteja treinando, tá? Treinando. Você talvez saiba os sinais religiosos, mas você só decorou, porque você viu alguns minutos antes, você sabe alguns sinais em uns jogados assim, mas você ainda não está dominando de fato. Então estuda mais e veja mais contextos em Libras e não só esse monte de sinal jogado aí, que talvez você tente aprender, né? Ah, vou ver aqui todos os personagens bíblicos, aí vê um monte de personagem bíblico e tenta decorar o sinal de todos eles. Ah, vou ver todos os sinais religiosos, aí vê bênção, louvor, missa, culto, vê um monte assim jogado, não adianta, você não vai decorar não, e vai esquecer tudo na hora. Beleza? Vamos pra próxima aqui, ó. Quero participar do Telegram. Olha só como faço. Pergunta da Renata Brizola. Pra você que não sabe, eu tenho um grupo VIP exclusivo lá no Telegram, onde eu compartilho dicas de Libras, vídeos exclusivos, enquetes, vocabulário de sinais e tudo mais, de uma forma exclusiva que eu não posto nas outras redes sociais. Pra você participar, a gente já tem um número considerável de pessoas lá no nosso grupo. Clica no link que tá aqui abaixo, Telegram, pra você entrar também. É gratuito, tá? Você não vai precisar pagar nada não, e vai receber muito conteúdo por lá. Telegram, ok? Então, se você não tiver aplicativo do Telegram e clicar no link, vai dar erro. Você primeiro tem que baixar o aplicativo no seu celular e aí depois você clica no link que dá certo. Aí você consegue entrar, tá bom? Vamos para a próxima. De que forma eu descubro se eu tenho o jeito para intérprete ou tradutor? Deixa eu sentir aqui a energia. Pra ver se como é seu nome, é Fernando Portugal, deixa eu ver aqui pra ver se você tem o dom. De que forma eu descubro? Deixa eu ver aqui pra ver se você tem o dom. Se eu tenho o jeito Olha, definitivamente a minha notícia pra você é que você não tem um jeito pra ser tradutor e intérprete. Que você não tem um jeito pra ser tradutor e intérprete. Sabe por quê? Porque nenhum de nós tem, meu querido. É treino, estudo, formação, técnica, experiência, esforço acima da média. Se a gente for esperar ter o jeito, nascer pra isso. Tem gente que fala assim pra mim, Darley, tu nasceu pra isso, cara, nasceu pra isso, porque você não vê o quanto que a gente se dedica todos os dias, né? Então é treino, dedicação, formação, cursos e muita prática, sem medo nenhum de errar, aprender e corrigir. Esse aí é o processo. É só se jogando na área, entrando de uma vez, que você vai entendendo se você gosta daquilo. Esse detalhe é muito importante. Se você gosta de trabalhar dessa forma ou se você não se identifica. E aí, quando você não se identifica, aí é melhor que você procure alguma outra coisa e não dizer que, não levei o jeito. Na verdade, foi porque você simplesmente não se identificou e isso é completamente normal, ok? Muito bem, essas foram as perguntas de hoje. E aí, gostou? Quer me fazer uma pergunta? Comenta aqui abaixo desse vídeo com a hashtag DarleyResponde que eu vou ver e te responder com o maior prazer, tá bom? Para você ter um contato mais próximo comigo, me segue lá no Instagram, todos os dias eu posto vídeos novos, tem os meus stories também para você me acompanhar e ver meu dia a dia, as gravações e tudo mais. Clica no gostei nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, que é muito importante para você ajudar meu trabalho. Um grande abraço e até mais!